Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui com vocês é o tio Pedro e a gente vai hoje para mais uma aula de história, batendo aquela meta de um vídeo pelo menos por semana. Galerinha, hoje a gente vai falar sobre renascimento cultural, o que foi esse movimento, como ele influenciou a sociedade, como a gente pode percebê-lo até mesmo nos dias atuais, tá bom? Mas olha só. Tio Pedrão, onde é que começou o Renascimento? Galera, o Renascimento ele não é uma localização geográfica, ele não é uma cidade ou uma instituição. Ele é um grupo de pensadores, de estudiosos e de filósofos que surgiram mais ou menos aonde, tio Pedro? Dentro da sociedade medieval. Mas assim, tio Pedrão, como é que era essa sociedade medieval? A sociedade medieval, pessoal, era marcada por uma forte tradição religiosa. Tudo que as pessoas faziam ou pensavam girava em torno da Igreja Católica. Se você quisesse, por exemplo, seguir uma carreira, tinha que ser de acordo com aquilo que a Igreja definia. Você não podia, almejar coisas que fossem contra a Igreja Católica, porque ela era a instituição mais forte, Se a gente for olhar um pouco mais atrás, a gente vai ver que o Império Romano, que era muito forte, poderoso, rico, que conquistou diferentes territórios, vai ser tomado pelos povos germânicos, que a gente chama de bárbaros, que era o povo que não falava latim, e a única instituição, e aí, até a título de curiosidade, a instituição mais antiga do mundo, a única que se manteve de pé, foi a Igreja Católica. Então, nesse momento que o mundo está ruindo, que as coisas estão totalmente caóticas, meu Deus, eu nasci no Império Romano, eu sou romano, e esse império gigantesco que eu dediquei a minha vida simplesmente deixou de existir. Não existe mais Júlio César, Marco Aurélio e outros tantos imperadores romanos. A única instituição que se manteve de pé e firme, quase fazendo uma mãozinha de oração, foi a Igreja Católica. Então, ela que dominava essa sociedade, ela que falava aquilo que era certo e aquilo que era errado. Mas num determinado momento, pessoal, algumas alterações econômicas, uma elite que começou a despontar no mercado financeiro, trocando mercadorias, fazendo investimentos, financiando viajantes e tudo mais, vai começar o quê? A investir em filósofos, escritores e artistas, pessoas para fazer o quê, tio Pedro? Questionar essa sociedade. Pessoas que vão falar o seguinte, olha, tá bom, igreja, eu até concordo com muita coisa que você fala, mas eu quero seguir um caminho bem diferente do seu. Eu quero construir a minha própria história, eu quero formar a minha personalidade e ser o autor do meu destino. Era com esse espírito, pessoal, que vai surgir o movimento do Renascimento Cultural, que vai ser um grupo formado por estudiosos, filósofos, artistas, entre outros, tio Pedro, que vai falar para a igreja, olha, ok, concordo com muitas coisas, mas eu quero ter um pensamento diferente do pensamento religioso. Nem tudo que eu quero para a minha vida necessariamente concorda com aquilo que a igreja defende, mas ainda assim eu quero buscar um novo conhecimento. Então esse grupo de estudiosos, pessoal, vai trazer algo muito novo nessa sociedade, que é algo que já se tornou mais comum na nossa, que é o quê? Um conhecimento secular. Secular quer dizer o quê, tio Pedro? Um conhecimento dessa sociedade, um conhecimento longe das dogmas da igreja e aos indivíduos falando, ei, beleza, concordo com você, mas agora quero seguir meu caminho e buscar construir a minha história. Então o Renascimento ele é esse movimento que surge dentro da igreja, que surge dentro da sociedade medieval, melhor dizendo, que era dominada pela Igreja Católica, e é um grupo de estudos, de filósofos, de estudiosos, de artistas que vão contra os dogmas da Igreja Católica e vão querer para si o quê? Ditar a sua própria vida, construir o seu caminho, buscar os seus sonhos. Eu acho que isso vale também, mas principalmente o quê? Se afirmar como um indivíduo. Hoje vocês, o tio Pedro também sempre faz isso, a gente sempre tem uma expressão muito o quê? Eu quero seguir tal carreira, eu quero Nescau em vez de Toddy ou coisas do tipo. A gente sempre afirma uma coisa muito importante na nossa vida, o eu, Eu quero tal coisa, eu desejo tal coisa. E esse sentimento do eu, de buscar o seu conhecimento, de ir contra as dogmas da igreja para fazer o seu próprio caminho,
É esse movimento que caracteriza o renascimento cultural. E esse movimento, tio Pedro, vai dar origem a tantos outros, como é o caso do humanismo, da reforma protestante e de muitos conhecimentos filosóficos, artísticos, dentre outros. Mas esse é um conhecimento para a próxima aula e eu encontro vocês. Até lá, falou galerinha!